Mário, dá uma dica aí, o que que eu, onde está o lugar, o que que eu tenho que ler, qual que é o dispositivo mais importante dessa lei, qual que é o cuidado, onde que está o pulo do gato, para eu advogar nessa área, né, para policiais que estão respondendo por abuso de autoridade, por exemplo, né, para agentes públicos. Eu conheço alguém, já me falaram, eu posso procurar a associação de cabos e soldados, eu posso fazer um convênio com uma associação da polícia na minha região, e daí? Né, para eu advogar com situações de abuso de autoridade, o que que eu tenho que cuidar mais? Serve como um mantra. Tá? O artigo mais importante, decorem, guardem, leiam antes de dormir, faz uma tatuagem no braço, é o artigo 1º. Tá? Artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. É o mais importante da lei. Se você souber esse artigo 1º, você resolve a lei toda. Tá? Você tem 50% da lei no primeiro artigo. Façam, eu copiei ele aqui, né? Mas para quem não tiver com a lei aberta aí, para quem tiver, acompanha comigo. Esse eu vou fazer a leitura porque merece, tá? Esse foi um dispositivo que foi inserido a pedido do ministro da Justiça à época, né, do ministro Sérgio Moro, e de fato ficou uma situação. Eu tinha altíssima resistência a essa lei, porque de fato eu acho que ela tem sérios problemas, ela veio com um viés não muito democrático, no meu modo de ver, óbvio, vocês podem discordar, no sentido de que, será que o intuito era evitar abusos, ou será que o intuito era parar de mexer com algumas coisas? Tá? Então, isso é uma coisa que me preocupava. Com esse artigo 1º, não, aqui ficou razoável, porque, de fato, se o cara fizer os comportamentos ali do artigo 9º e seguintes, e se adequar no elemento subjetivo aqui do artigo 1º, tá errado, né? Aí não tem desculpa. Aí merece. Ou seja, ele não deixou o advogado ter acesso aos autos, por quê? Por picuinha, né? Não, aí não tem cabimento. Aí é óbvio que isso é crime. Aí não tem, é inconcebível. Deixou o cara preso sem motivo, prisão por averiguação. Leva o cara preso e diz, vou ver aí, se você ficar bonzinho eu te solto. Mas qual que é o crime? Não, você deixar de ser bobo, olhou feio para mim, me xingou, então faz o desacato, isso da TCO, etc. Né? Agora vai dormir preso, né? Aquela antiga prisão para averiguação, né? Hoje inadmissível, o regime atual não permite isso. Então são condutas que não pode. Mas também a lei possibilitou perseguições contra agentes públicos, né? Contra o cara lá do COAF que informou movimentações, né, incompatíveis com a renda do político A, ok? Do policial B, que o cara tem um padrão de vida monstruoso e que o salário dele não dava. Ele não recebeu herança. Ele não vinha de, né, não tinha uma profissão anterior que ele era rico e virou policial por vocação mesmo. Da onde vem o dinheiro? Eu tenho obrigação de investigar. Não, mas abriu um procedimento investigatório contra mim se é abuso de autoridade. Não é isso que a lei fala. E por isso esse artigo 1º, para ser decorado, estudado, qualquer caso de abuso de autoridade, seja como vítima e principalmente como advogado dessa pessoa que está sendo acusada, tem que estudar esse artigo 1º e esse vai ser, com certeza, aposto com vocês, o foco da discussão vai ser artigo 1º da lei de abuso de autoridade. O que fala? Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade. Tá? Óbvio. Cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Veja, é o agente público no exercício das funções. Ou seja, o cara que extrapolou no ambiente familiar, e ele não está ali como policial, como fiscal da Receita, como juiz, como delegado, como promotor, ele está ali como uma pessoa qualquer. Não pode se enquadrar como abuso de autoridade, porque ele não está ali na função dele, no cargo dele. Tá? Então, só o caput aqui já dá uma dica importante. Parágrafo 1º.
as condutas descritas na lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com, aspas, estrelinha, pisca-pisca, finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. O que eu tenho aqui? Para os adeptos, né, da terminologia do professor Damásio, eu tenho o chamado dolo específico. Por quê? Além do dolo de abrir um procedimento contra o Zezinho, eu tenho que ter o dolo específico de abrir o procedimento contra ele sabendo que não cabia, e é para espizinhar mesmo, é para infernizar a vida dele, é para incomodar, ou é para me vangloriar, para o meu capricho pessoal. Tá? Por isso o dolo específico. O dolo é abrir a investigação, o dolo é deixar preso sem motivo, o dolo é não comunicar ao juiz da prisão em flagrante, por exemplo. Né? Para quê? Para me satisfazer ou para prejudicar ele. Em alguns crimes, né, pode ficar mais fácil de ver isso. Por exemplo, como é que alguém prende alguém em flagrante? Sabe que tem que comunicar ao judiciário. Isso está no Pacto de São José, isso está na Convenção de Nova York, isso está em resolução do CNJ, e isso agora está no CPP. Eu tenho que comunicar ao juiz, inclusive vai ter audiência de custódia. Se eu não comunico e digo não, se eu comunicar, o juiz vai soltar, vai ficar aqui. Deixa o cara lá a semana inteira na delegacia, sem comunicar para não ter perigo do juiz soltar. Abuso de autoridade, né? Não me parece que tenha dúvida, porque ele está descumprindo as regras legais e o intuito é deixar o cara preso, não deixar que ele saia, seja para prejudicá-lo ou para me satisfazer. Claro que é um exemplo raríssimo, né? Mas acho que deixa bem claro isso. Agora vamos supor, você foi procurada como advogada para atender um delegado, que numa situação dessa, o cara foi preso, ele, na hora de fazer as comunicações ali, acabou passando muita prisão naquele dia, ou ele achou que tinha mandado, né, para a central de custódia, para o juiz competente, não mandou. Isso ele só descobriu dali 3, 4 dias, porque o pessoal foi para o presídio, voltou, trocou de cela, vem advogado, aquele cara ficou ali, até que a família procurou advogado, e descobriram o cara preso lá, há 3, 4 dias. E sequer foi comunicado ao juiz. Se isso ficar demonstrado, o que pode acontecer aqui? Tese defensiva aqui. Me parece que a intenção foi prejudicar, a intenção foi diminuir, menosprezar, por satisfação pessoal, para prejudicar o cara, ou foi erro? Foi, quase que eu falo palavrão, foi um tropeço da autoridade policial. Ele tinha o dolo específico, ele tinha a vontade de prejudicar, o dolo de sacanear o cara, ele queria se satisfazer em deixar o cara preso. Isso vai depender de prova. O desdobramento da situação ali mostra qual era o intuito do agente que está sendo acusado. Tá? Dentro dessa terminologia do dolo específico, e repito, é o tema mais importante dessa lei, é focar no artigo 1º, parágrafo 1º, eu particularmente não gosto muito da terminologia do dolo específico. Tá? Eu acho que é mais técnico do elemento subjetivo diverso do dolo, que é a terminologia do professor Zaffaroni. Porque o que ele fala? Qual que é o dolo? Vamos pegar um crime aqui, quer ver? Vamos pegar, deixa eu abrir a lei para ficar mais claro. Cadê a lei? Aqui, ó. Primeiro artigo, que é o mais criticado pela Associação de Juízes, porque poderia caracterizar um crime de hermenêutica. Não, mas se o tribunal entender que aqueles motivos não justificariam, então a prisão é ilegal, então é abuso de autoridade. E é uma preocupação isso, né? É uma tese na discussão em ADIM. Decretar medida de privação de liberdade manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Veja, uma coisa
é uma decisão que decreta preventiva e o juiz interpretou a situação fática de um jeito que não estava correto. E jeito. Todos nós somos humanos, todos nós podemos errar. Essa é uma situação. Decretar a prisão e dizer, não, mas aqui não havia clamor público. Isso daqui não é clamor público. Isso daqui não está fundamentado a contento, que é uma grande reclamação, né, da advocacia, principalmente nessas prisões cautelares. Em que consiste esse risco à ordem pública? Ordem pública é ordem pública. Mas qual que é o risco à ordem pública? Qual que é o prejuízo para a coletividade? Em que consiste o risco concreto? Isso não foi explicado. Aí o tribunal soltou no recurso, em sentido distrito ou no HC, né, que é o mais comum, e daí vai dizer, então, o juiz praticou abuso de autoridade. Por quê? Ele decretou medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com a lei. O tribunal diz que está errado, foi em desconformidade com a lei, porque não tinha risco à ordem pública. Então, haveria abuso de autoridade? Depende. Né? Nós, do direito, gostamos dessa resposta. Né? Depende. Depende do quê? Quando eu vou falar de crime, crime é conduta voluntária, destinada a um fim, voluntária, porque se o cara está dopado, não sabe o que está fazendo, a conduta dele não é voluntária. Né? A não ser que ele se dopou para gerar o crime, é diferente. Ele estava pré-ordenado a gerar aquela conduta. Né? Boa. Tipo objetivo, que é o enquadramento à redação do tipo aqui. Né? Decretar medida de privação da liberdade manifesta desconformidade com a lei? Parece que pode ter, sim. O próprio tribunal está dizendo que está errado, que não tinha enquadramento jurídico adequado. Tipo subjetivo. Ele queria decretar a privação de liberdade? Queria. Percebeu que estava em desacordo com a lei ou foi erro? E mais, o elemento subjetivo diverso do dolo. Ou seja, além do dolo de decretar a prisão, ele tinha um plus, o dolo específico que o Damasio fala, e o dolo, elemento subjetivo diverso do dolo, que é o que o Zaffaroni fala, de fazer isso para prejudicar. Fazer isso para sacanear o réu. Não dá acesso aos autos para o advogado para sacanear o advogado, para atrapalhar a defesa, para prejudicar o acusado, para me satisfazer, me achar maior do que os outros. Ou seja, esse elemento subjetivo, ele é um plus, por isso o dolo específico. Por isso o elemento subjetivo diverso do dolo. Vai além do dolo. Tem o dolo e mais esse elemento diverso. Ou seja, esse intuito. Igual o furto. Subtrair coisa alheia móvel, para mim. É o elemento subjetivo que vai além do dolo. Né? Porque eu subtrair a coisa alheia é o exemplo do furto de uso. Eu peguei, subtraí. Foi para mim? Foi. Mas foi para eu levar meu filho ali, voltar e devolver. Ou seja, não era com ânimo de ficar comigo. Tanto que eu fui lá e devolvi. Isso, tecnicamente, é furto de uso. As pessoas falam, não, mas ele devolveu, então é furto de uso. Não, é furto de uso porque ele furtou, ele subtraiu, coisa alheia móvel, todavia, eu devolvi o objeto. Ou seja, demonstrou que eu não tinha o ânimo de assenhoramento, o ânimo de ficar para mim. E mutatis mutandis, aqui na nossa hipótese, é exatamente isso. Eu, juiz, decretei a decisão. Essa decisão foi considerada ilegal porque estava errado. A princípio, isso não é abuso de autoridade. Agora, se eu fiz isso propositalmente, se eu fiz isso com o intuito de sacanear o réu, se eu estou usando da função, do cargo, da autoridade que o Estado tem para prejudicar, aí a história é outra, né? Aí a questão não é erro, aí a história é outra. Aí está acontecendo alguma coisa diferente.